todos, boa noite, e rogo a Jesus me auxilie, que Ele traga à minha tela mental as imagens fluídicas do episódio que vamos narrar. Aquela mulher viera de muito longe, uma distância enorme, pelos caminhos, pelas estradas poeirentas. Ela veio da cidade de Cesareia de Filipe, na Decápole, e era uma mulher considerada impura. Há 12 anos que um fluxo sanguíneo não a deixava. Por recorrera a todos os métodos possíveis na ânsia de se curar, tudo se mostrou inútil. O seu mal era considerado um sinal de desventura, se calhar até um castigo divino. E ela, após ter gasto tudo quanto possuía, resolveu procurar na próspera Cafarnaum ver se encontrava um novo remédio, algo ainda não experimentado, um médico ainda não consultado. E assim ela chegou à cidade no momento em que o sublime profeta de Nazaré saltava da barca para as areias brancas das praias de Cafarnaum. Pelos caminhos, na viagem, ela ouvira falar daquele homem. Muitas eram as bocas daqueles que se diziam que tinham sido abençoados por ele, por suas mãos, muitos que haviam recuperado a saúde. A multidão comprimia-se, todos queriam chegar mais perto de Jesus. A sua figura destacava-se, uma túnica tecida sem costura, um manto quadrangular, com algumas borlas feitas com fios de linho. Aquela mulher tenta aproximar-se dele. Parece que o coração lhe salta do peito. Não sabe o que dizer-lhe. Como poderá ela falar-lhe da sua desdita, expondo-se no meio daquela enorme multidão? Ela já fora tão humilhada. E, curiosamente, as marcas da doença orgânica, denunciavam a sua enfermidade. Estava muito magra, descarnada, anémica, mas ela acreditava nele. Sentia que uma força extraordinária se desprendia do seu ser. Todo ele era grandeza. Desejava gritar, tocá-lo. Talvez isso fosse a solução, tocá-lo. Tinha a certeza que era o suficiente para que se curasse. Então, aproveitando uma rua um pouco mais estreita, enquanto a multidão engrossava cada vez mais, ela aproximou-se por trás, alongou o seu braço esquálido e tocou-lhe as vestes com a ponta dos dedos. Maravilha! O sangue estancou. Imediatamente foi-se embora a dor. E ela teve uma sensação estranha. Sentiu-se renovada. Foram apenas alguns segundos, mas para ela foi um longo êxtase. E de imediato a voz dele se destacou na multidão. Quem me tocou? Alguns evangelhos, na tradução de alguns evangelhos, diz-se que Jesus perguntou: quem de mim tirou uma virtude? Será que ele estava preocupado por lhe tirarem algo que lhe fazia muita falta? Ou será que ele iria aproveitar para dar a enorme lição que vai dar? Com certeza que sim.
E ele então interrogou: quem me tocou? E quem lhe responde são os discípulos, dizendo que é impossível saber, pois todos o apertam, todos o comprimem. Mas ela atira-se aos pés de Jesus e confessa: fui eu, Senhor. Tinha a certeza que tocando-te as vestes, recuperava a saúde. O doce Rabi envolveu-a no seu olhar e sossega: filha, vai em paz. A fé te salvou. Fica livre do teu mal. Algum tempo depois, este homem foi preso. Às horas de angústia e de incerteza quanto ao destino dele, seguiu-se, como sabemos, a cruel subida até ao Gólgota, que significa Morro da Caveira. Aquele homem sob o peso da madeira, que quase não o suporta, enfraquecido por não se ter alimentado há longo tempo, e pelas longas noites de tortura e flagelação, aquele homem ao peso do madeiro cai. Ela não se contém. Engana a vigilância dos soldados e corre ao seu encontro. Leva nas mãos uma toalha branca, limpa-lhe a face ensanguentada e dorida, e quando retira a toalha, nela estava estampado o rosto de Jesus. Ali estava o rosto tingido pelo sangue. O olhar novamente meigo de Jesus olha para ela e diz-lhe: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Ela ouve isto e grava no seu coração. Antigas tradições cristãs dizem que essa mulher se chamava Serápia e que, a partir desse episódio, ficou conhecida como Verónica, que significa verdadeira imagem. Mas seja Verónica, Berenice ou Serápia, que importa? O que interessa é o exemplo de gratidão que ela expõe. Ela acompanha o Mestre na sua caminhada dolorosa, afronta a soldadesca, tudo para limpar o rosto daquele que um dia a envolvera no seu olhar amoroso, desejando-lhe paz. Ela retribui-lhe agora o gesto, deixando que fique impresso o rosto na toalha alvinitente. Esta narrativa, que é completada a partir do texto do Evangelho, foi-nos trazido por um espírito que, quando encarnada, ela conseguia, em desdobramento astral, visitar as terras da Palestina, e nessas viagens ela conseguia fazer complementos das narrativas evangélicas. Dona Amélia Rodrigues. E a psicografia é do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ela chama ao texto a recompensa da gratidão. Também narram os evangelhos que, certa vez, caminhando pelas estradas da região, Jesus foi procurado por 10 leprosos, 10 ancenianos, como hoje melhor se diz, portadores do estigma que os mantinha longe do lar, das cidades, do convívio com os outros homens. E eles imploraram a piedade do Mestre de Nazaré. Jesus orientou-os para que se fossem mostrar aos sacerdotes. Aconteceu que, enquanto caminhavam, deram-se conta de que estavam limpos,
estavam curados. Por isso, Jesus os remetera aos sacerdotes, para que tivessem seus nomes novamente registados no livro dos vivos, já que os leprosos eram considerados mortos. Felizes, 9 deles correram de retorno aos braços dos seus amores, dos seus afazeres, dos seus lares. Até quem sabe, se calhar novamente para as suas próprias loucuras na vida. Um, no entanto, voltou. Retornou para agradecer ao Mestre pela dádiva da cura. De 10, somente um. O fato é verdadeiro e na atualidade, como naquela época, são poucos os corações que cultivam a gratidão. E gratidão é uma virtude que deve ser cultivada como uma flor. Em criança, é-nos ensinado a agradecer sempre que recebemos. Seja um presente, um brinquedo, o chocolate, a guloseima. Estranhamente, na medida em que vamos crescendo fisicamente, abandonamos essa maneira salutar de reconhecimento. E há tantas formas de se manifestar gratidão. Por exemplo, depois de ler um bom livro, poderíamos escrever ao autor, dizendo o quanto nos fizeram bem as suas palavras escritas, como nos fez bem aquele conhecimento que nos foi passado, graças à pesquisa que esse autor teve que fazer, o quanto o livro nos prendeu a atenção, seja romance, história, sejam os próprios exemplos citados. E podemos também expressar gratidão escrevendo cartas de agradecimento a pessoas que fizeram algo de bom por nós, ou até pessoas que tenham feito algo de bom para outros. E quantos de nós tivemos a infância abençoada por uma vizinha gentil que, ciente das dificuldades em nossa casa, providenciava para nos chegar o que era considerado supérfluo, mas tão necessário para os pequenitos. O chocolate, o bolo, até se calhar um passeio. Recordámo-nos alguma vez, já adultos, de a essa pessoa nós endereçarmos um cartão pelo aniversário, um cartão pelo Natal, pelo Ano Novo, um cartão que lhe recorde o quanto somos gratos por aquelas pequenas coisas que fizeram a nossa felicidade de pequenitos. Quantos de nós tivemos a aventura de frequentar escolas particulares, cursos de aperfeiçoamento, porque alguém amigo, algum parente, algum colega nos facultou os recursos necessários? Quantas vezes já exercemos a gratidão expressando-a com um mimo ou com uma visita especial? Quantos pegamos no telefone para dizer obrigado? Obrigado porque você existe. Obrigado por ser meu amigo. Obrigado pelo livro que me emprestou. Pelas horas que passou comigo. Obrigado pela roupa que me cedeu. Por me ter levado a passear. Por ter providenciado a viagem que eu tanto desejava. Pelas inúmeras boleias nos dias de frio e chuva. E às vezes esquecemos-nos de agradecer ao médico que prescreveu aquela medicação correta que nos devolveu a saúde. Dizer obrigado ao motorista do transporte que nos conduz, ao porteiro que nos abre a porta, ao empregado que nos traz o café. Afirma-se que o homem ideal é aquele que gosta de prestar favores.
nunca esperando nada em troca. Os homens bons são assim. Servem por servir e crescem moralmente com isso. Se por nossa vez desejamos crescer e ser felizes, compete-nos cultivar a gratidão. Agradecer a ternura de alguém, a confiança depositada, a amizade manifestada. Quando somos gratos, dominando já esse sentimento, nós, as criaturas, vemos que a nossa vida adquire outra beleza e alcançamos outra felicidade. Se não acredita, experimente. O evangelista Mateus narra que Jesus, após chegar à casa de Pedro, pescador Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. Tocou a mão dela e de imediato a febre deixou-a. Reconhecida, ela ergueu-se do leito e passou a servir Jesus. Esta é uma das curas mais simples realizadas pelo Mestre de Nazaré. Ele que devolveu a visão a cegos, a palavra a mudos, a audição a surdos, a lucidez a obsidiados, ele que conseguia que membros paralisados se movimentassem, tinha um inesgotável amor que alcançava a todos. Jesus sempre estava atento. Descobria nas criaturas as chagas da alma, muitas vezes ocultas na intimidade. Ao livrar a sogra de Pedro de um quadro febril, Jesus fornece-nos uma grandiosa lição. A de que nenhuma dor deve ser desprezada. Toda a dor deve merecer-nos consideração, compaixão, e com ela devemos ser solidários. De um modo geral, temos a tendência de julgar e medir a dor alheia. No cotidiano, encontramos pessoas portadoras dos mais variados sofrimentos. Alguns muito graves, que nos levam de imediato a compadecermos-nos. Mas quando alguém fala de uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, algum problema que achamos simples de solução, costumamos não dar muita atenção. Chegamos por vezes a pensar, pessoa exagerada, está fazendo uma tempestade num copo de água. Mas precisamos ter em conta que cada um de nós é um espírito imortal. Com uma história em que se misturam conquistas e dificuldades íntimas. Devemos, pois, compreender, portanto, que cada pessoa tem um grau de resistência para as dores, sejam físicas ou sejam morais. Alguns, como nós sabemos, resistem à perda de seres amados, enquanto outros entram num quadro depressivo profundo. Outros lidam de forma equilibrada com a doença, ainda que grave. Quantos não se perturbam com a menor indisposição? Alguns crescem com os desafios familiares, outros falham de forma desastrosa, não conseguindo encontrar saída para o problema doméstico. Isso deve levar-nos a uma conclusão, de que devemos sempre ouvir as queixas alheias, com os ouvidos da solidariedade e sempre com o desejo de ajudar. O nosso poderá ser o ombro amigo, em que o outro confesse a sua frustração, a sua tristeza, a sua dor. A nossa poderá ser a voz do bom aconselhamento. Os nossos ouvidos poderão ser os da paciência, os ouvidos da atenção.
e não nos permitamos julgar. Se calhar nunca vivenciamos uma dor igual à que nos é narrada, então não temos como comparar. Daí, como julgar? Ouçamos sempre. Auxiliemos da forma que nos seja possível. Às vezes bastará que ofereçamos o nosso tempo para escutar desabafos. O tempo que Deus nos dá e não nos cobra. E esses desabafos, por vezes, são de um coração que sofre e não sabe a quem confessar as próprias dores. De toda a forma, sempre poderemos, oferecer o conforto da oração, a vibração amiga, o desejo de que tudo se possa resolver em breve tempo. E isso alenta. Ora, ainda que nós próprios estejamos passando por algo que nos aflija, nunca desconsideremos a possibilidade de auxiliar o outro. A vivência do amor fortalece-nos para as lutas pessoais. E é comum que, em nos preocupando com o sofrimento alheio, nos apercebamos de que, afinal de contas, o nosso até já passou. Entendamos que, se comparado com os grandes sofrimentos dos outros, afinal de contas, o nosso nem era tão expressivo. O amor é lei da vida. Sejamos servidores do amor, como Jesus o foi, como Jesus o é, sempre em prol das dores dos irmãos da caminhada, aqueles que connosco marcham, nesta busca constante da nossa evolução. Que Jesus nos auxilie neste propósito, porque às vezes, como todos sabemos, não é fácil. Pela vossa atenção, muito obrigado.